What If, episódio 2 da primeira temporada dessa série da Marvel. Aqui encontramos um novo Star-Lord e por isso vários personagens que já tinham espaço de maldade ou de bondade são redefinidos, né? São colocados em espaços totalmente diferentes. Vamos lá para análise, obviamente com spoilers desse novo episódio dessa série da Marvel que está sendo exibido no Disney Plus toda quarta-feira de manhã. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é conectar esse vídeo com o final da minha última resenha, no caso, resenhar a respeito do primeiro episódio dessa série. Eu falei no final que o bom dessa produção é que a cada semana nós teríamos uma história e a cada história praticamente um novo cenário e novas regras a serem entendidas. Apesar de não ter gostado do primeiro episódio, esse sentimento jamais retratou a minha síntese sobre a série como um todo. Afinal, ela ainda está acontecendo. Não tem como chegar a uma conclusão antes do prato estar pronto. Eu seria apenas um idiota achando que uma conclusão se constrói antes do quebra-cabeças estar inteiramente montado. O que me espanta, porém, é acharem que eu acho isso. Ou por serem tão idiotas quanto eu seria, ou simplesmente por maldade. Maldade de tentar me encaixotar, quando na verdade, vocês sabem, eu não quero que hajam caixas entre eu, você, minhas interpretações e a arte em si. Cada análise refere-se ao episódio em si. Caso contrário, eu só farei um vídeo ao final. O episódio da semana é bem menos apressado e nos permite pensar um pouco mais sobre aquele cenário, e isso fez bem, fez muito bem. As reviravoltas de um típico filme de roubo, como por exemplo Golpe Duplo, 11 Homens e um Segredo e por aí vai, vão garantindo o engajamento, e houve aqui certa liberdade criativa para trazer outros tipos de trilha sonora que não são bem vistos assim na Marvel, mas como uma imitação dos filmes do gênero aí de assalto, né? Por um lado foi super legal, só que por outro fica aquela sensação de que dava para mergulhar mais ainda nessa ideia, né? Então o episódio ele vai até ali, e aí ele mais uma vez prefere ser um pouco comedido a respeito desses elementos técnicos específicos, a fim mais de valorizar uma discussão bem maior do que isso, diga-se de passagem, discussão essa que eu vou trazer mais à frente nesse vídeo. Antes disso, a primeira boa discussão que eu vejo é sobre como o mal e o bem vão sempre se ajeitando nas lacunas que vão sendo deixadas na vida, né? Não adianta tirar um Thanos da jogada e achar que dali não vai haver mais maldade. Vai haver sim, e talvez pior, porque pelo que os itens mostram, é provável até que o colecionador tenha vencido o Capitão América e talvez até os Vingadores. É capaz de, por exemplo, sem o Capitão América não ter havido guerra civil, e sem ela, os heróis podem estar sendo controlados pelo governo americano, né? E aí por isso a Terra teve ou terá um destino diferente do que a gente viu. Ao mesmo passo que tirar o Thanos não define que não haverá mais a maldade daquele jeito, tirar o Peter Quill também não quer dizer que outras formas de bondade possam surgir. T'Challa, mais do que ser o Senhor das Estrelas, vive aqui o Robin Hood intergaláctico. Sempre em busca de artefatos que ajudem a melhorar a vida das pessoas, ele consegue até subverter a cabeça do Titã Louco, apelido do Thanos, que inclusive é usado pela primeira vez aqui. O grande problema do Quill, e por isso ele não conseguiu fazer certas coisas, né? Pelo menos até a altura daquela história que a gente viu, ele não conseguiu atingir certos feitos tão grandes quanto T'Challa, porque antes de tudo ele era um saqueador. Ele era um saqueador que se transformou em outra coisa, né? Um saqueador que passou a entender o universo, as suas nuances ali, as suas relações, de maneira bem diferente do que ele foi preparado para tal, e a partir daí virou o herói que a gente conhece. Com T'Challa é diferente, uma vez que ele já tinha certos conselhos do seu pai, e aí ele leva, digamos assim, o conceito de caridade de Wakanda para todo o universo. Tem uma frase do Maquiavel muito boa a respeito disso, que ele fala assim: todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você de fato é. O grande lance do T'Challa é que ele parece ser bom, e de fato ele é bom. Então a transparência dele faz com que personagens absurdamente vilanescos passem a ser aceitos, apesar das suas ideias, como por exemplo a do Thanos, serem bem estranhas, digamos assim. E mesmo permanecendo com essa ideia maluca de exterminar metade da população, ele agora tem uma outra ideia mais interessante empilhada nessa. Sabe aquela frase de bolso que dizem, tá com pena, então leva pra casa, né? Cara, pra Wakanda, como mostrou o T'Challa nesse episódio, talvez seja isso mesmo. Leva pra casa
e convence que tem outros meios de fazer dar certo. E aí esse episódio traz uma grande reflexão, mesmo tendo os mesmos defeitos do episódio anterior, que basicamente o que me incomoda são as amarras visíveis de uma história que sempre parece poder ser mais. Pode ser, sei lá, pode ter, melhor dizendo, um Howard do Pato para além de 2, 3 cenas, viajando um pouco mais. Como se trata de uma história de assalto, poderia ter um Homem-Formiga totalmente repaginado dentro ali da trupe do Yondo. O próprio Yondo não precisaria ser tão igual ao anterior. Enfim, são apenas alguns exageros de exemplos para demonstrar que a série, né, ou melhor, o roteiro da série, ele se segura um pouco a fim de não pirar e não nos deixar pirados demais. E tá aí a singeleza da proposta, né, desse produto aqui, dessa produção. Ele só vai repaginar algumas coisas e fazer a gente pensar a partir de algumas leves mudanças. Repito o que eu disse no vídeo passado. Aceita quem quer e quem não quer, aí vai explorar as estrelas de outro jeito. Mas enfim, continuando. Como é bom o sotaque que o Chadwick Boseman criou para o seu Pantera Negra. Ouvi-lo de novo aqui foi um belo saudosismo de algo que foi vivido um dia desses, mas aí vem como uma homenagem também, né? Inclusive é muito respeitoso colocar o seu T'Challa numa posição de rei, mesmo que ele não seja o rei de fato. Ou melhor, mesmo que ele seja um autoproclamado Lorde, porém visto como um rei para todos os outros. O que me leva a uma outra frase do filósofo Tywin Lannister, avô do Joffrey Lannister, lá de Game of Thrones. Quando o seu neto, né, bradando aos 4 cantos que é o rei, que é o todo-poderoso, que é o bichão, o Tywin solta essa. Todo homem que precisa dizer eu sou o rei, não é um rei de verdade. Antes que queiram cortar minha cabeça, eu sei que ele não é filósofo de nada, mas essa frase ela cai tão bem nessa versão do T'Challa que eu não poderia me segurar. Perceba, no filme da timeline oficial, né, tudo que o Peter Quill queria era ser reconhecido como Star-Lord, o Senhor das Estrelas. E o mundo ria quando ele evocava esse apelido, né, esse status, digamos assim. Por outro lado, o T'Challa, em vez de roubar para lucrar, fazia isso para lucrar e para ajudar os outros. Sendo assim, até mesmo um vilão ali numa missão, muito bem comprometido ali em fazer o que deveria fazer, reconhecia como que o T'Challa era o Star-Lord, mesmo que ele, o próprio T'Challa, tentasse a todo tempo desmerecer esse título. Em resumo, né? Não se elogie, deixe que os outros te elogiem. A gente conhece muito mais uma pessoa quando a gente vê-la sendo elogiada, né? E eu acho que isso é uma frase de um outro filósofo que eu não tô me lembrando quem é. Mas enfim, vimos o T'Challa nessa posição e o que vemos na verdade é um rei. Não um rei de terras, não um rei de locais, um rei de pessoas. E vai ser muito difícil tirar da minha cabeça que o certo é governar para as pessoas em vez de governar para si. Essa versão do T'Challa não conseguiu deixar de ser o Pantera Negra que outro T'Challa foi, porque ninguém é o uniforme que veste, conectando com o episódio anterior. E se aparentar ser, é pelo simples fato de precisar aparentar ser mais do que de fato ser. É se chamar de rei quando deve ser reconhecido como tal, independente do status, independente do local, independente do contexto, mas a partir das suas ações. E é isso que o episódio traz. Nunca foi a respeito do que você nasceu para ser ou lhe foi dado por conta de, sei lá, de uma votação ou de uma herança. É o que você faz. O que você faz é o que te define. E independente disso aqui ser um e se, ou seja, e se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas, a gente cai na mesma boa ladainha do cara que é herdeiro, de certa forma, se pensarmos bem, playboy, de alta classe, mas que ambos têm um objetivo comum. Eles buscam fazer as coisas boas. E aí vem da sua origem, né? É o Wakanda que manda no homem e não o homem que manda em Wakanda. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.